hoje, Glauberto Laderlac, esse jovem bonito que está aí na foto, vai conversar com vocês sobre campanhas de vendas que, de fato, engajam equipes e geram resultados. Bom, o colega que vos fala se sente habilitado para conversar com vocês sobre esse tema, por já ter aí alguns anos de experiência, são apenas 32 anos de mercado. Fui gestor de várias empresas no Brasil, já morei em Teresina, já morei em Recife, moro hoje em Fortaleza, já fui bancário, enfim, já transitei do financeiro ao comercial. Minha formação é em marketing organizacional e possuo um MBA em gestão estratégica de marketing. Então, são essas as minhas credenciais, e eu vou correr aqui com vocês para a gente ter muita informação e muita troca de ideia. Eu vou ser bem prático já, tá, gente? Eu vou ser bem prático nessa imersão. A gente vai ter pouca teoria e eu vou mostrar para vocês de forma prática o que é que acontece. No entanto, a gente traz aqui os nossos objetivos que a gente vai cumprir nessa próxima uma hora e um pouquinho. Calcular metas ajustadas. Na realidade, eu vou ser bem honesto com vocês. Nós já tivemos um encontro que nós falamos de metas, especificamente, como calcular metas, da métrica ao indicador. Foi um treinamento que a gente já deu. Então, hoje eu vou entender o seguinte: você já calculou sua meta, você já tem a sua meta pronta, e eu não vou discutir o seu método de cálculo, mas eu vou ajustar a sua meta para a campanha. Então, esse vai ser o nosso fundamento. Escolher o modelo ideal. Cada negócio, cada segmento, cada atividade pode determinar, pode pensar na maneira de fazer campanhas de vendas. E a gente vai falar sobre isso. Estruturar os 9 elementos. Eu vou trazer 9 elementos que são fundamentais para que a sua campanha de venda tenha sucesso. Né? Se a gente não conseguir estabelecer esses 9 elementos na montagem da campanha, pode ser que não dê muito certo. Criar acompanhamentos, que é muito importante. E aí o acompanhamento é antes, durante e depois da campanha, tá? Definir premiação. Como é que a gente define premiação? Opa, minha amiga Thaisa, da Maria Fit. A Thaisa é cliente nossa comercial. Seja muito bem-vinda, Thaisa. Planejar o lançamento, que é muito importante, né? Às vezes a gente, minha campanha não deu certo, não entendo, o pessoal não se engaja, alguma coisa a gente deixou de fazer. E implementar isso em 3 semanas. Então, esse aí é o desafio que a gente escolheu para conversar com vocês. Então, vamos lá. O objetivo, o que você deseja alcançar? Primeira coisa, vamos entender o seguinte: eu tenho uma meta, eu já tenho uma meta estabelecida, a minha meta eu calculei em cima de ponto de equilíbrio, ou a minha meta eu calculei em cima de recuperação de vendas que eu não consegui no mês anterior, ou a minha meta ela é um percentual de crescimento. Lembrando, a gente já falou sobre isso em alguns momentos atrás, então eu entendo que você já tem a sua meta, mas você tem um objetivo específico. Qual objetivo você deseja alcançar com a sua meta? Esse tipo de entendimento é muito importante, porque se teu objetivo ele não for claro, e se a tua equipe não entender de fato qual é o teu objetivo, eles não conseguem colaborar com ele. Cada um vai colaborar com o seu objetivo próprio. Né? Então, eu tenho que estabelecer qual é o objetivo da minha meta. Como é que eu calculo a minha meta? Que a gente já falou sobre isso. Baseado em pontos de equilíbrio? Qual a métrica que eu utilizo? É um percentual de crescimento sobre o ano passado? É o IPCA mais Selic? Eu calculo em cima de qual a minha métrica? Aí você já tem que ter isso definido, né? E a gente vai fazer o ajuste da campanha para que você atinja essa meta e chegue no seu objetivo. E como é que eu faço para alcançar metas, gente? Quais são as atividades? Quais são as atividades que eu tenho que executar para bater meta? Eu sempre digo para os meus clientes que venda, ela requer 3 movimentos. São 3 movimentos. Eu acho que quem já está com consultoria comigo já está cansado de ouvir, virou um mantra. Eu sempre repito isso. Primeiro movimento é prospectar cliente. Sua equipe tem que entender
sua empresa tem que entender, você tem que entender que não existe venda sem prospecção. Então, tem que prospectar cliente. É inbound, outbound, é PAP, é presencial, é mídia convencional. Prospectar cliente. A decisão, a organização, o planejamento é com vocês. Mas o primeiro movimento, a minha primeira ação é prospectar cliente. Minha segunda ação tem que mirar numa coisa chamada manutenção de carteira. O que é isso? Você tem um cadastro de clientes, você tem um hall de clientes que te compra. Como fazer que eles sejam recorrentes? Que ele compre uma vez, duas vezes, três vezes. Eu vendo serviço, o pessoal do Duxnet. Tá, como é que eu mantenho esse cliente dentro do meu timeline de contrato? Então, eu tenho que manter carteira, eu tenho que manter cliente. Terceiro movimento importante de ação de vendas, recuperar clientes. Então, vamos lá, eu tenho uma base de clientes, alguns deles me abandonaram, se tornaram inativos, né? Quem atende a atacado, por exemplo, você tem um hall de clientes que te compra, faz a tua compra mensalmente. Se ele te deixa de comprar por 90 dias consecutivos, esse cliente se tornou inativo. Então, você tem que recuperar esse cliente. Aí você vai fazer todo um estudo de CP, entender quem você vai prospectar, saber se vale a pena ele voltar ou não. Pode ser que não vale a pena, pode ser que você tenha que demitir daquele cliente, isso é normal acontecer. Mas aqueles clientes que ficaram inativos na minha base e eu os quero de volta, minha terceira ação, meu terceiro movimento é recuperar clientes. Recapitulando, prospectar clientes, manter clientes, recuperar clientes. Os nossos consultores de vendas, os nossos vendedores, os nossos executivos, a nossa equipe comercial tem que entender que eu só alcanço meta se eu entregar esses três movimentos, essas três ações. E, gente, quando a gente pensa em ações de venda, como é que eu olho para as ações de venda? Eu olho através de três pilares. Eu citei três movimentos, agora eu vou citar três pilares. As suas vendas têm que estar estruturada em três pilares. O primeiro pilar, métrica. Métrica. O que é métrica? Isso aqui, ó. Meta. Quais são as suas metas? Quais são os seus indicadores? Como é que você calcula? Como é que você apura? Qual a tua periodicidade? Tua métrica. As tuas fórmulas de cálculo. Então, primeiro pilar para fazer esses três movimentos acontecerem, você tem que ter métrica. Então, você tem que ter números, trabalhar com indicadores. Segundo pilar da tua estrutura comercial, você tem que ter metodologia. O pessoal do Duxnet que está aí com a gente teve o prazer de treiná-los no método AIDA, que é um método voltado muito para prestação de serviço, mas pode ser adaptado para o varejo, pode ser adaptado para várias áreas. Então, qual a metodologia que você vende? Minha equipe é treinada para vender no método AIDA. Minha equipe é treinada para vender no CVB, característica, vantagem e benefício. Minha equipe é treinada pelo método da ponte, que é um outro acrônico. Minha equipe é treinada em Spin Selling. Beleza, escolha o seu método, mas você precisa estabelecer um método. Roberto, método é a mesma coisa que padrão? Não, mas o método traz padronização. Padrão é uma coisa. Nós temos clientes que têm padrão de atendimento, mas ele não tem padrão de venda. E aí, se você não tiver conversão de atendimento em vendas, você só atende bem, mas você não vende. Então, você tem que ter método. E método quer dizer com o seu negócio. Se for para o e-commerce é um método, se for para o varejo é um método, se for para serviço é outro método, se for para atacado é outro método, mas defina um método. Determine um método de venda. Porque o método, gente, te gera identidade. Quando o cliente for atendido por qualquer funcionário seu, por qualquer colaborador da sua empresa, ele vai perceber, de fato, os caras têm método. Ele trata as vendas sempre na mesma metodologia, e isso é importante. E o terceiro pilar é a jornada do cliente. Como é que é montado o meu target? Como é que é montada a minha prospecção? Como é que ele entra comigo? Quando ele entra comigo, o que é que acontece com ele? E o que é que eu faço para ele permanecer comigo? E melhor ainda, quais são as ações que eu faço para ele me indicar novos clientes? Então, essa jornada do cliente,
é o terceiro pilar de estruturação de vendas. Não vou me deter muito nesse assunto, eu entendo que todos vocês têm isso estruturado, e eu vou ao foco da nossa noite de hoje, que é, eu tenho a minha metodologia, eu tenho a minha métrica, tenho a minha jornada bem determinada, agora eu vou fazer a minha equipe se entusiasmar, motivar para chegar no objetivo, que é bater a meta que a gente quer, melhor ainda se eles superar a meta. Primeira coisa que eu vou falar para vocês. Pensou em campanha de vendas? Começa a anotar a fórmula de cálculo. A métrica. Olha aqui a métrica de novo. Então, eu tenho uma meta. Essa meta quer me gerar um objetivo. Meu objetivo é superar 10% da minha meta. Que seja. Não sei. Só que eu vou ter um custos para minha campanha. Né? Então, eu vou ter lá meta, objetivos e custos. E eu vou ter quanto eu quero de superação. Então, vamos lá. Minha meta é um objetivo específico. Crescer sobre o ano passado, bater o meu ponto de equilíbrio. Então, minha meta está lá, está calculada. Quanto de custo eu vou colocar nessa campanha de venda? Eu tenho que colocar isso na conta. E quanto eu quero superar da minha meta? Quanto eu quero superar do meu objetivo? Meu objetivo é crescer 10% sobre o ano passado. Mas eu vou colocar como desafio 5% para a campanha, porque se eu crescer 15%, 10% está na conta. Então, a gente tem aí, vamos supor, que a sua meta de venda, o seu objetivo específico, seja 100 mil. Você foi lá, negociou com o seu financeiro, viu que tem um capital lá, e você vai colocar 10 mil de custos de campanha. E joia. E você quer uma superação, além dessa meta de 100 mil, que já está calculada no teu objetivo, de mais 10%. Então, a tua campanha de vendas, vai mirar em 120%. O que acontece, às vezes, com campanhas de vendas? Primeiro, você faz campanha em cima da meta. Se a meta já paga a premiação, se a meta já paga salário, se a meta já paga bonificação, e você fizer uma campanha para bater a meta, você não fez nada. A gente chama disso de passar a manteiga no nariz do gato. Ele vai lamber. Então, o teu vendedor, você vai estar gerando um vício no teu vendedor. Olha, bate a tua meta, que além de tudo que eu já te dou mais um bocadinho. Aí você gera um vício. O cara vai entrar num ciclo vicioso de só se mexer se você der o plus. O plus, gente, tem que ser plus de venda para plus de ganho. Então, eu tenho que ter essa consciência. E, às vezes, o que acontece? Eu não coloco os custos de premiação, eu não coloco os custos extras de campanha na minha meta de campanha. E aí eu tenho a sensação de que, caramba, vendemos, batemos a meta, joia, mas qual foi o custo disso? Por quanto no final, para quanto foi o teu CMV, né? O teu custo médio de vendas? Pode ser que com a campanha que você colocou, bateu meta, todo mundo ficou feliz, teu custo tenha aumentado e tua margem de lucro despencado. Então você tem que ter esses cuidados. Se eu quero fazer campanha, estou falando de campanha, não estou falando de pagar por meta. Estou falando de campanha. Campanha é algo a mais. Eu vou lançar uma premiação extra, eu vou lançar aqui, que a gente vai já falar sobre isso. Eu tenho que ter isso englobado nos meus custos. Tranquilo, gente? Aqui? Alguma dúvida? Posso continuar? Está todo mundo comigo? Estou muito feliz, a minha sala está lotada. Vou fazer inveja a todos os meus colegas, né? Top. Obrigado, Thaisa. Obrigado, Alessandra. Então, vamos lá. Vamos tocar. Fazer inveja ao Mário, que foi o nosso último mentor. Obrigado, Mário. Gente, quais são os 9 elementos que você vai ter que cuidar para montar a sua campanha? Primeiro, definir premiação. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Escutem a equipe de vocês. Eu vou usar muito de storytelling hoje, tá? Porque o que eu vou trazer para vocês são casos reais. Casos reais, aplicados. Eu já apliquei, já fiz, já montei, deu resultado. Alguns não foi do jeito que eu queria, mas eu vou contar um storytelling para vocês de premiação. Eu estou em Fortaleza. Alguém já ouviu falar em Jericoacoara? Quem já ouviu falar de Jericoacoara? Ah, Maria, a Thaisa sim, da Maria Fit, Cleverson.
a Emily. Bom, Jericoacoara o Mário, né? Jericoacoara, gente, digamos assim, é Angra dos Reis, é Fernando de Noronha aqui do Ceará. Então, é um local muito bem visitado, é um local muito bem é, é, frequentado, né? Várias celebridades vão até lá e tudo. Aí eu tive a brilhante ideia, numa empresa que eu trabalhava, de fazer uma campanha para Jericoacoara. Montei a campanha, que eu já, né, e os premiados iriam para Jericoacoara com tudo pago. Fretei um ônibus, uma equipe para fazer dinâmica dentro do ônibus, né, fazer animação, música, jantar pago, hospedagem. Só que o que eu fiz? Eu peguei uma moçada que ganhou o prêmio, botei dentro do ônibus e levei. Gente, o que vocês têm direito? Vocês têm direito de ir de volta para Jericoacoara, hospedagem por nossa conta e um jantar. Só que eu saí na sexta-feira. Então o cara ia jantar na sexta, ia jantar no sábado e tinha a volta no domingo. Beleza. Gente, Jericoacoara é um local que você sobrevive se você tiver grana. E é muita grana, não é pouca grana. Né? Nós estamos falando aí de uma garrafa de água mineral a 15 conto. Tá? Então o que aconteceu? Como eu fiz uma campanha global, e cada vendedor podia apadrinhar uma pessoa, o vendedor apadrinhou um menino que era serviços gerais. E o cara ganhou. E o cara foi no ônibus. Ganhou o jantar do sábado. Esse cara comeu no domingo? Esse cara almoçou no domingo, no sábado? Ele lanchou lá em Jericoacoara, que você não lancha por menos de 150 conto? O que ele fez? Ele passou o tempo todo no hotel enquanto todo mundo estava na praia. Eu, né, paguei a conta. Não, o responsável foi eu, o erro de cálculo foi meu, eu não calculei direito a minha campanha. E foi um pouco frustrante esse aspecto. Então, entenda, o que pode parecer um super prêmio tem que ser muito bem dimensionado. Você tem que entender o que você vai entregar de prêmio. Senão, o prêmio pode não satisfazer. Ah, Glauberto, não esquenta a cabeça com isso não, nem Jesus agradou todo mundo, você não vai conseguir, não vai ter 100% de agradabilidade. Concordo e é verdade, mas pensar em como eu vou premiar e quem eu vou premiar faz parte dos 9 elementos da campanha. Então você tem que estabelecer muito bem qual será o seu prêmio. Às vezes a gente acha que o funcionário é mal agradecido. Ah, o cara é muito mal agradecido, fiz aqui uma campanha, dei um prêmio para ele está reclamando. Não tem valor para ele, gente. Aquela premiação não tem valor para ele. Então, investiga antes. Lembra da preparação que a gente falou de 3 semanas? Montou a campanha, começa a investigar quais são os itens de interesse das pessoas. E aí você vai escolhendo a sua premiação. Segundo ponto, a meta. A gente já falou sobre ela. A meta de campanha não pode ser a meta corriqueira. Tem que ser a meta de objetivo, a meta corriqueira, mais custos da campanha, mais superação da meta. Aí você tem a meta de campanha. Quem vai participar? Você pode fazer campanha, gente, para envolver a equipe toda. Tá? Você pode fazer movimentos de envolver toda a empresa. Como eu te falei, citei aqui o case lá que eu fiz, que levei uma galera para Jericoacoara. Então, assim, quem vai participar? Determina quem serão os participantes. Vai ter dor de cotovelo se você não conseguir colocar todo mundo? Vai ter dor de cotovelo. Faz parte do negócio. Qual a dinâmica da campanha? Como é que ela ocorre? Como é que eu faço para ganhar? A gente chama de mecânica também, tá? Algumas pessoas chamam a dinâmica de mecânica. Qual a mecânica da campanha? Como é que quando ela começa, como ela ocorre, quando ela termina, como é que eu faço para ganhar prêmio, como é o melhor engajamento, o que você determina com isso? E, gente, prepare um lançamento. Vai fazer uma campanha, faz o lançamento. Chama a galera para comer pão com café de manhã ali, antes do pitch da semana, e faz um negócio diferente, sabe? Leva a galera para um espaço de, sei lá, diferente, faça o lançamento da campanha. Faça a campanha se tornar grande, grandiosa, interessante, cativante, entusiasmante. Pense nisso. Eu vou lançar a campanha. Geralmente, como é que se lança a campanha? O cara levanta a mão, vamos olhar para mim agora. Ó, quem bater a meta da semana ganha
um almoço aqui na esquina, 200 gramas só de almoço, tá? Tá pago. Cara, não vai dar certo. Ninguém vai se entusiasmar por isso. Então, pensa nisso. Dentro dos teus custos que a gente falou aqui, coloca lá, coffee break do lançamento da campanha, café do lançamento da campanha, evento do lançamento da campanha, bota no custo e acompanhe. O que acontece geralmente com campanhas de vendas que não dão certo? Não há acompanhamento. Não há aquele oba-oba, não há aquela chegada, não é aquela coisa de bora, galera, bora. Bora, tá passando o tempo, vocês vão perder, vão ficar fora da campanha, vão deixar de ganhar, e aí você tem que ter acompanhamento. Período. A tua campanha tem que ter período, ela não pode ser eterna e nem pode ser de qualquer jeito. Estabeleça o período que ela vai ocorrer. E apuração. Periodicamente mostre os números de apuração da campanha e faça a entrega da premiação de forma também, assim como o lançamento, de forma muito grandiosa. Valorize os envolvidos, valorize as pessoas que participaram, valorize tudo aqueles que estão envolvidos. Eu vou trazer para vocês algumas metodologias de campanha, alguns exemplos de campanha que eu já executei e que eu vou ensinar para vocês como fazer. Aí eu trouxe aí 6 possibilidades de campanhas e eu já mostro para vocês no finalzinho. Eu vou literalmente desenhar para vocês. Como é que é essa campanha do álbum? Como é que esse campeonato aí? Como é que funciona essa raspadinha? Esse envelope? A gincana, o bingo? Eu vou escrever cada uma para vocês, não se preocupem. E a gente vai calcular e vai servir de exemplo para vocês praticarem aí no dia a dia de vocês. Então, ó, prêmios. Você pode ter, a gente pode ter prêmios monetários, dinheiro, experiências, citei o storytelling aí, contei aí, foi um pouco frustrante esse aspecto, mas o resto do povo, todo mundo gostou e curtiu muito, né? A maioria era vendedores, então os caras estavam com o bolso cheio, tinham ganho em campanha, mas é preciso pensar na experiência. Então pode ser um jantar, pode ser um ida ao cinema, pode ser um final de semana com a família, pode ser, sei lá, parques temáticos, né, que a gente tem o Beach Park, por exemplo, é muito comum as empresas comprarem vouchers, né, do Beach Park e mandar uma galera para lá, enfim, a gente entender a campanha pode ser uma campanha por experiência, ou por produtos, né, eu posso dar ali, de repente, airfry, computadores, notebooks, celulares, iPhone, enfim, ou então por reconhecimento, gente, eu estou sem verba, não está dando para eu fazer campanha aqui com muito recurso. Eu vou fazer um negócio por reconhecimento, né? Vou dar um troféu pro cara, uma medalha, o quadro dele lá na entrada da loja, enfim, vou dar um dia de folga, tá? O que a gente traz de estrutura? Dica de estrutura. Bom, primeiro, sempre privilegie mais de uma pessoa na campanha, tá? Faça com que todos ganhem na campanha. E eu vou ensinar para vocês como é que a gente faz isso. O que acontece, gente? Geralmente a campanha privilegia uma pessoa. E essa pessoa é figurinha carimbada, né? É o cara que sempre ganha, é o cara que vende mais, é o cara que carrega tudo nas costas, é o melhor vendedor. Legal. Mas os outros só vão conseguir entender que vale a pena rampar quando começar a ganhar também alguma coisa por fora. Então, na estrutura da tua campanha, e eu vou mostrar para vocês isso, pensa nessa distribuição. Dá de 40% a 50% para o primeiro colocado, dá de 25% a 30% para o segundo, de 15% a 20% para o terceiro, e o restante de 10% a 15% para os demais participantes, lógico, aqueles que cumprirem, pelo menos parcialmente, as metas de campanha, e você vai entender como é que você vai fazer isso daqui a pouco. Isso aqui a gente já falou, é o baseline de cálculo, né? Ele traz aqui uma sugestão de pegar a média dos últimos 3 meses, mas pode ser o teu ponto de equilíbrio, enfim, esse slide está repetido. Vamos lá. Quem entra no jogo? Vai ser uma meta, uma campanha para toda a equipe?
Vai ser por região? Não, eu tenho 3 filiais, uma filial fica lá em Teresina, outra fica aqui em Fortaleza, mas a de Recife não está rampando, então vou fazer especificamente para Recife. Gente, não tem nenhum problema, tá? Nem tem nenhum problema. A decisão sobre gerar ou não uma campanha, a decisão de gerar ou não um movimento é da empresa, é estratégica. Então, é muito de como você comunica isso e da forma como é entregue isso. Tá? Então você pode fazer por região e ela ser diferente para cada região, né? Ou então posso fazer de forma individual ou por times. Opa. Interessante que você tenha ajustes por carteira, que é muito importante, que a gente entenda tempo de casa para balizar nossas metas e que as metas sejam proporcionais de acordo com cada realidade. Não adianta você colocar uma meta que seja desproporcional ou que você seja meta campanha de um único ganhador, que aí você vai gerar uma desmotivação em vez de motivação. Vamos lá, quais as regras, que é muito importante. Aqui começa a dinâmica, começa a mecânica da tua campanha. Quais vendas vão contar? Como é que eu ganho pontos para ganhar a meta? Como é que vai ser esses bônus? Quais são as regras de validação? E a frequência de atualização. Como é que eu vou ficar sabendo o que está ocorrendo? Enfim, monta gráfico, monta apresentações, define bem as regras de acompanhamento. Kickoffs. Aquecer a equipe. O que eu fazia quando ia lançar a campanha? Eu montava a campanha, apresentava para a diretoria da empresa, a diretoria homologava. Aí eu começava a gerar ali umas postagens, umas catucadas para a galera, umas listas de transmissão de expectativa, né? Vem aí, tá chegando o momento, aguarde, você vai ser campeão, arrume suas malas, você vai viajar, dava aquele ar de expectativa, e o pessoal já ficava naquele frisson, né? Cara, o que vai acontecer, o que é e tal, e ficava aquele burburinho, não sei o quê, enfim. Apresentar o tema. A campanha tem que ter um tema, você tem que dar um nome para a campanha. Toda campanha tem que ter um tema. Mostrar os prêmios, isso aqui é no lançamento, tá, gente? Mostrar os prêmios, explicar as regras e esclarecer dúvidas. A tua gestão de campanha, o teu gestor, a pessoa que vai cuidar da campanha, tem que ter paciência, esclarecer dúvidas, contar a história do Brasil desde Cabral para cá, né? Não tem outro jeito, gente. As pessoas têm dúvidas. Hoje se lê pouco, ou se lê de forma errada, ou se lê rápido. Então, traga a campanha de forma instrutiva, e quanto mais intuitiva for a sua campanha, mais possibilidade de sucesso. Então, tenha placares, né? Tenha ali visualização da campanha, seja por disparo de grupo de WhatsApp, seja por um dash que você vai criar, uma landing page, né? Tem empresas que têm mais aporte tecnológico, tem gente que tem mais habilidade para isso, para aquilo outro, mas comunicação. Trave comunicação com a sua equipe, né? Enfim, você pode fazer isso nas reuniões semanais, toda reunião na segunda-feira, início de semana. Gente, como é que está a nossa campanha? Vamos lá, quem está na frente, quem está com a mão no prêmio, quem tá já sentado na cadeira do avião. Não sei qual é a sua campanha, mas assim, pensa nisso. A comunicação tem que ser atualizada semanalmente. Você tem que privilegiar os destaques diários, fazer os reconhecimentos e contar histórias de sucesso. Né? É importante que isso aconteça, tá? Qual é a duração da sua campanha? Gente, vai depender do seu objetivo específico. Você pode fazer de 1 a 2 semanas, você pode fazer de 1 mês, você pode fazer de 2 a 3 meses, você pode fazer de 6 meses. O que a gente traz de dicas? Se for uma campanha curta, é um sprint, então é mais interessante que você jogue ali na segunda quinzena, que é onde realmente às vezes aperta para bater meta. Se for de 1 mês, é mensal, de repente ali focar num produto específico ou numa campanha específica a determinados pontos. Trimestral, aí é interessante que você movimente mais gente, tem mais gente se movimentando, e aí você já pensa em mix, já pensa em outras escaladas. E se for anual, o objetivo tem que ser grande. Aí a campanha tem que ser top das tops, tem que ser premiação. Eu já dei moto,
já dei viagem para Jericoacoara, que não é barato, passagem de avião, enfim. Chama o teu fornecedor, gente, chama o teu fornecedor para ser o teu patrocinador de campanha, para você angariar a verba, para ele bancar a tua campanha. Mas, assim, quanto maior for o teu período de campanha, entenda, maior vai ser a expectativa de ganhar um grande prêmio, né? E cuide da apuração e da entrega. Faça verificação de dados, tenha muita coerência nisso. A equipe precisa acreditar que a campanha realmente é verdadeira, que ela é correta, que ela é ética e que o privilégio é para quem bateu a meta e não de fulano, de Beltrano, de Cicrano. Não é campanha panelinha, é campanha de privilégio para quem entregou esforço e resultado, tá? Transparência total e, gente, não demora mais de 3 dias para entregar os resultados, principalmente se ele for semanal. Se for semanal, é toda segunda ou toda sexta, dependendo do teu ritmo aí. E as entregas, faça um evento formal, né? Chame a sua diretoria para se engajar, chame as pessoas, faça fotos, faça vídeos, faça movimento. Campanha, gente, de estímulo, campanha de superação de metas, é reconhecimento por esforço. Então, gere isso, um reconhecimento. Inclusive, eu trabalhei numa empresa, uma multinacional, eu trabalhei com seguros, que é a Mongeral Aegon, né? A Mongeral Aegon foi a pioneira no Brasil de seguros. E eu fui gerente comercial da Mongeral Aegon. E lá na Mongeral Aegon, eles faziam uma campanha nacional, era geralmente lançada no segundo semestre, era coisa assim, sabe? Isso aí para Austrália, África do Sul, um cruzeiro pela Europa, Grécia, enfim, eram prêmios assim maravilhosos. O que os caras faziam? Eles pegavam ali o buffet para um jantar de lançamento, e o convite não ia para você, funcionário. O convite ia para tua esposa, ia para o teu filho, ia para o teu pai, se você morasse com eles. Você podia levar alguém com você para o lançamento da campanha. O cara não vendia a campanha para você, funcionário. O cara vendia a campanha para a família, para nossa família. Então você já imaginou a tua esposa todo dia? Ei, eu quero ir para a Austrália. Ei, eu quero ir para a Disney. Ei, eu quero ganhar esse conjunto aí de panelas para cooktop. Ei, eu quero esse jantar de gala aí no Réveillon, na cobertura do Alton Palace. Eu quero isso aí. Quem comprava a campanha não era mais o funcionário. Quem comprava a campanha era a família do funcionário. Entende qual é a sacada? Então, assim, dependendo do que você dispor de verba, pensa nisso. Faz um lançamento de campanha e vende não para o funcionário, vende para quem está em casa com ele, estimulando ele a bater meta. Olha só a sacada dos caras. Então, já fica uma dica e outra história inteira que eu estou trazendo para vocês. Então, ó, as metas têm que ser desafiadoras, a premiação tem que ser atrativa e, de novo, o que é atrativo? O que pode ser bom para mim, talvez não seja legal para você. Então, gera ali uma pesquisa, né? Faz o bate-papo do café, na hora do almoço, capta da galera o que a galera gostaria de ganhar, vê os perfis que estão participando da campanha e determina prêmios que sejam atraentes. Comunicação clara, reconhecimento e transparência. Ética acima de tudo. Não faça regras confusas. Sabe aqueles regulamentos de, não, se você ganhar tal coisa, mas é atrelado a outra coisa, sabe aquela questão do, vou brincar aqui, tá? Do método Dilma, quando a gente bater a meta, a gente recalcula a meta, a gente refaz a meta depois que bater a meta. Ninguém entendeu nada, ninguém sabe qual é a meta e como é que faz. O que acontece? A galera cruza os braços e diz, ninguém ganha esse troço não. E acaba por ali mesmo. Mudar no meio do caminho. Não se muda. Estuda bem antes de lançar. Faz todo o dimensionamento do que você vai entregar antes de lançar. Depois de lançado, gente, não tem mais volta. Fica feio mudar a regra no meio do caminho, né? Deixar de acompanhar, esquecer acompanhamentos, atrasar a premiação, também não é bonito. Eu até dou uma dica. Se você vai dar a premiação em produto, compre. Deixa lá exposto, tá?
porque você não corre o risco de a verba se acabar, alguma coisa acontecer e você deixar de premiar. Então, é importante que o prêmio não atrase a entrega. E não gere metas impossíveis. Ah, eu quero meu objetivo aqui, mas vou botar 100%. Só vou dar se o cara dobrar. Será que é cabido isso? Será que é viável? Será que vai dar certo? Sabe, pensa muito nisso. Metas impossíveis não é interessante. Isso gera descredibilidade e isso gera desconfiança. Então, quais são as nossas métricas de sucesso? Vai ser volume? Aí eu quero aumentar vendas. Qual é o percentual de participação? Qual é o percentual de engajamento que eu quero? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Todo mundo já ouviu falar em lei de Pareto? Quem ouviu falar em lei de Pareto, levanta a mão aí para mim. Todo mundo que é cliente do financeiro, os meninos já aplicaram Pareto com vocês a todo momento. Não é verdade? Todo mundo conhece? Alguém não conhece? Alguém? Então, joia, Marcos. Marcos, Cleverson. Gente, recapitulando de forma bem rápida. Lei de Pareto, ou a lei de 80/20, estabelece o seguinte: 80% do que você vai faturar é realizado por 20% de quem produz. Ou o inverso, 20% do que você fatura vem de 80%. Então vai ser sempre essa gangorra, 80/20. O que eu te digo de experiência de lançamento de campanhas de vendas? Da tua equipe, 20% vão ganhar prêmio, 80% vão se engajar, mas não vão conseguir. Né? Só não te digo o seguinte: então eu vou calcular minha premiação para premiar só 20%. Não, você vai calcular para premiar 100%, entendendo que 80%, muito possivelmente, não vai te entregar, mas 20% vai. A lei de Pareto funciona para quase tudo na vida. Atingimento, né? Qual o percentual de atingimento que eu vou querer? É 100%, 95%? Métrica, qual é a minha métrica? Com o retorno do meu investimento. Lembra que a gente colocou lá nos custos, que lá na cálculo da meta da campanha, que você tem que colocar o custo da campanha? Tá, quanto eu quero obter de retorno? Qual é o meu ROI? Satisfação. Pesquise sua equipe. Pesquise sua equipe. E sustentação. Pós-campanha. Né? E aí, gente, como foi? O que é que foi? Escuta o pós, que aí te ajuda a pensar na próxima, te ajuda a determinar a próxima campanha. Erros comuns, meta irreal, regras complexas, que nem o Arnaldo explica, né? O Arnaldo César Coelho, estou fazendo aqui uma paráfrase com o Arnaldo César Coelho, que o Galvão brincava com ele, né? Isso pode, Arnaldo. Aí o Arnaldo contava uma história que ninguém entendia nada da regra. Enfim, falta de acompanhamento, prêmio sem apelo. Gente, quem ganhar a campanha vai ter 2 vale-refeição a mais no mês. É melhor não fazer. Não faz, deixa quieto, é melhor não fazer. Comunicação falha. Mas você disse isso. Não, você que não entendeu. Eu falei outra coisa. Você que não entendeu, não prestou atenção, estava em Marte. Aí é assunto de outra palestra nossa que chama-se Comunicação Assertiva e Não Violenta. O responsável pela comunicação é quem comunica. Por exemplo, no final dessa palestra, se algum de vocês não entendeu o que eu falei, de quem é a culpa? Minha. A culpa é minha. Então, quem for lançar a campanha tem que botar isso na cachola. De quem é a responsabilidade sobre o entendimento da campanha? É de quem está entregando a campanha. Não é de quem está participando da campanha. Quem entregou a campanha é que tem que comunicar direito. Tá? O que você deve evitar? Base sem histórico, né? Simples demais, coisa também muito banal, não é legal. Uma hora semanal fixa, é interessante você estabelecer ali um momento de você cuidar da campanha, parar, aferir os números, olhar se está tudo direitinho, se está tendo rodagem, se as pessoas estão rampando na campanha, perguntar à equipe. E, gente, a campanha tem que ter uma rotina definida, você tem que estabelecer uma rotina de entrega. Então, vamos lá. Como é que você vai? A gente já vai. Vou começar a entregar para vocês os storytelling e as montagens de campanha. 3 semanas, gente. 3 semanas é um período para você estabelecer sua campanha. Primeira semana você planeja. Qual o seu objetivo? Qual a sua meta? Quais são os seus custos? Qual o modelo? E aprovar com a diretoria
com a sua diretoria, vai dizer se está homologado ou não o seu projeto. Segunda semana, preparação. Criar os materiais, criar os cards, criar os dash, comprar prêmios, gerar regulamento, montar a apresentação da campanha, o evento, se vai ter evento, e o lançamento. O kickoff, como a gente já falou, instalação e início oficial, o start da campanha, que é interessante. Então vamos lá para os cases de sucesso. Eu até vou sair dessa apresentação aqui, e vou direto aqui para os meus storytelling, para a minha prática. Primeiro, dentro desses aspectos que a gente apresentou até agora, eu consegui ser claro? Vocês querem fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Ou a gente pode partir aqui para a prática? Vocês podem usar o chat, se quiser. Então, vamos para a prática. Beleza, gente? Eu vou continuar aqui, então. A gente vai para a base prática já de vocês. Beleza? E aí, se alguém tiver dúvida, levanta a mãozinha aqui ou me chama no chat, que a gente vai tirando as dúvidas de vocês. Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui a primeira campanha, deixa eu ver, foi o álbum. E cadê? Calma aí. Calma. Tá, vamos lá. Então, vamos pensar aqui. Você vai, o álbum premiado. Opa, eu não mudei a apresentação, desculpa. Vamos lá, apresentar outra coisa. O pessoal do marketing vai me comer o fígado depois, porque eu estou saindo do script. Mas eu prefiro vir para cá, porque aí eu sou mais prático com vocês, né? A Naira depois, a Naira já está ali, metendo ali uma risadinha. Eu te amo, tá, Naira? Então vamos lá, gente, ó. De forma bem simples, de forma bem didática e bem prática, para que você consiga fazer no seu dia a dia. Vamos lá. Meta. Digamos que a sua meta seja 100 mil. Tá? Vou aqui para a planilha de Excel. Sua meta é 100 mil. Aqui, ó. 100 mil, 100 mila. Tá lá os 100zão. Mas aí, você quer uma superação de 20%. Não, eu quero bater esse mês, eu quero superar a meta em 20%. Então, 20 de 100, 20 mil, né? E eu vou pegar da minha verba, vou pegar aqui do meu capital, vou pegar aqui da minha verba de marketing, 10 mil conto para fazer a campanha. Vou meter 10 mil no... Pô, corajoso. Beleza. Então, eu tenho 100, mais 20, mais 10. É 130 mil. Pronto. Esta tem que ser a meta de venda da campanha. Entenda, tudo que você já faz de pagamento de comissão, sabe? Isso aqui é extra, Você não substitui uma coisa por outra. Então, entendendo que você paga a sua galera em cima desse 100 aqui, que está determinado dentro do script de venda mensal. Mas você está chegando para dizer o seguinte, galera, é o seguinte, se a gente chegar a esse número aqui, aí você ganha além de tudo que eu já te pago. E a dica que eu te dou é, não mostre isso aqui para eles. Isso aqui é cálculo seu. Você vai mostrar a campanha para eles, né? Vai mostrar a campanha para eles, né? E aí, só que eu estou te mostrando o cálculo antes, lógico. Então, vamos lá. Você tem aí 130 mil. Esse tem que ser o teu projeto de arrecadação de venda. A tua venda aqui, 100 mil, que você vai perseguir para poder valer a campanha. Você vai determinar que o período vai ser de um mês. Um mês tem 4 semanas. Então, o que você vai fazer? Tua meta geral por semana é de 32.500 e digamos que você tenha 10 agentes participando, 10 vendedores. Você tem, então, de meta individual semanal, R$ 3.250 a ser vendido. Sendo, gente, que bater meta é um conjunto de entregas. Então, você vai lá e pega os teus principais indicadores.
Teus principais indicadores. Primeiro, a meta da semana, que é esses 3.250. Segundo, o teu ticket médio, que eu não sei quanto é que você quer hoje de ticket médio, você coloca lá a meta de ticket médio que você quer. Quantidade de clientes novos que você quer que o vendedor entregue novos, cadastrados. E o mix de produto. Eu tenho 6 linhas de produto, meu vendedor só vende 2, só vende 3. Aí, se ele vender 4 linhas de produto dentro desses 32, dentro desses 3.250 semanais, ele ganha. Ele ganha o quê? Ele ganha figurinhas. O que eu estou propondo aqui? Um álbum. Sabe aquele álbum de figurinha que você compra na banca de revista? Você tem um álbum, tem lá umas figurinhas, você vai na banca, compra as figurinhas e cola até preencher a imagem. Então, o que vai acontecer? Isso aqui, gente, vocês podem ir diversificando, tá? Eu só trouxe um exemplo aqui para ser bem prático. Então, eu vou dizer o seguinte. Eu vou destinar R$ 3.600 de prêmio. Ora, R$ 3.600 de prêmio, significando que eu tenho 10 participantes, então eu estou dizendo que eu vou dar aqui R$ 360 para cada um desses meus stakeholders. Vamos falar em inglês aqui para animar a galera que está do outro lado do mundo. Então, vamos lá. Então, eu tenho 3.600 de premiação, dividido por 10 participantes, isso dá R$ 360. O cara meter a mão nesses R$ 360, né, no final dessas 4 semanas, ele vai ter um álbum de figurinhas. Esse álbum de figurinhas, ele vai preencher mediante. Se ele me entregar a meta da semana, ele ganha 4 figurinhas. Se ele bater o ticket médio, ele ganha mais 3 figurinhas. Ou seja, ele pode, se entregar clientes mais 3, mix produto mais 3, ele ganha 12 figurinhas por semana, 12 vezes 4 semanas, ele preenche o álbum e leva os R$ 360 na íntegra, com 48 figurinhas, desde que ele ganhe todas elas. Entenderam a dinâmica? Beleza. Como é que a gente entrega agora? No dia da apresentação da campanha, a gente coloca lá o álbum de figurinhas. Olha, tá aqui teu álbum de figurinhas. São 48 casinhas, 48 figurinhas. Cada um de vocês vai receber um álbum. Cada um de vocês vai ter um pacote de figurinhas, com 48 figurinhas dentro, que compõem a composição da premiação. E, semanalmente, de acordo com a tua quantidade de figurinhas que você credenciou, você tira as figurinhas e vai colando no seu álbum. Roberto, há a possibilidade do cara ganhar, preencher, já de cara de levar 100? Se ele for muito sortudo, sim. Né? Entendendo que ele vai tirar 12 figurinhas, né? Como a gente viu lá, por semana. Então, você vê que cada cédula aqui tem 6 figurinhas. Então, o máximo que ele pode levar é 2 cédulas. Se o cara for um filho de Deus abençoado até a 3ª geração de reencarnação, ele ganha 150 na primeira semana. Beleza, mas entenda, ele tem aqui, ó, a premiação que está destinada a ele, que é R$ 360. 180 mais 180, né? Dá para fazer a conta direitinho, né? 200, 300, 340, 360. Então, o que acontece? O ideal é que ele bata a meta toda semana, ganhe a sua quantidade de figurinhas e preencha seu álbum. Então, a cédula que ele preencher, que ele já preencher, você já vai pagando para ele. Você já vai pagando. O cara preencheu a nota de 20. Paga os 20 para ele. Beleza. Preencheu 50. Paga os 50 para ele. Tá valendo. E assim você vai fazendo. Roberto, não quero dar dinheiro. Cara, não tem problema. Você pode fazer a mesma dinâmica com a premiação. Escolhe prêmios que caibam dentro da tua verba que você destinou, que é os 360 individual, e mesma dinâmica. Ele vai bater na meta, vai ganhando figurinha, vai preenchendo o álbum. Gente, isso aqui dá um borbulhinho. Os caras conversam, os caras quer trocar figura um com o outro quer comprar a figura do outro. Não se mete nisso, não. Deixa os caras brincar à vontade. A sua premiação está calculada, né? Sua premiação está calculada. Sua premiação está dimensionada. O importante é bater na meta, gerar engajamento, é fazer o pessoal se estimular, é brincar. O cara chega com esse álbum em casa, o filho do cara quer saber o que é, a mulher dele vai dizer, você ganha, esse 100 aqui do álbum é meu, enfim, né? Você vai fazendo essa brincadeira. Então,
primeira promessa de storytelling e de campanha está entregue, que é o álbum de figurinhas. Eu já fiz essa campanha numa outra empresa que eu trabalhava, a gente fez um negócio grande, foram 6 meses de campanha, a gente conseguiu um patrocinador, e nós demos de bicicleta, teve uma moto, e, gente, eu entreguei 2 motos. Eu entreguei 2 motos, eu acho que foram 5 bicicletas. Eu tinha uma equipe muito grande, tá? Eu tô falando aí de uma equipe de mais de... que envolvia o telemarketing, envolvia meu pessoal de campo, envolvia meu pessoal interno, era cerca de umas 80 pessoas envolvidas. Dessas 80 pessoas, a gente entregou 2 motos, entregamos 5 bicicletas e os outros prêmios periféricos, que eram várias coisas que eu não lembro agora. Eu lembro bem das bicicletas, das motos. Então, assim, gera engajamento. E a tática que eu utilizei foi essa. Botei a pessoa no hotel, chamei a família do cara, que ela podia levar um acompanhante para o lançamento da campanha. E, gente, quem saiu com o álbum debaixo do braço não foi o cara, foi a esposa dele, foi o filho dele, foi a namorada, foi a mãe, foi o pai que estava lá de convidado. O álbum era da família, o cara só tinha que trabalhar e bater meta e colar a figurinha. Então você tem que ter alguém que administra as figurinhas, você tem que ter alguém que acompanha os indicadores e tem que ter alguém que acompanhe a dinâmica da campanha. E olha só, eu estou falando de você estimular o seu vendedor a ser gestor de vendas. Isso aqui, gente, ó, é gerir vendas. Eu pedir só número por número, meta por meta, às vezes fica muito fácil. Então, eu vou puxar para aquilo que me é interessante administrar. Então, primeira campanha, primeiro storytelling, está entregue, que é a do álbum. Beleza? Valeu? Vocês concordam? Gostaram? Dúvidas? Alguma pergunta? Posso ir para a próxima? Vocês estão aí? Minha conexão caiu. Lohane, ok. Estão muito quietinho, né? Gostou, hein, Marcos? Beleza. Vou mostrar agora para vocês. A Naira vai arrancar agora a minha cabeça pela segunda vez, porque eu vou para outra tela, que essa aqui é feia pra caramba, inclusive. Mas eu vou mostrar para vocês agora uma outra proposição. Isso aqui foi uma outra campanha que... eu mudo no computador e não mudo na apresentação. Eita, lá. Vamos lá, garoto. Janela. Aqui, ó. Essa campanha é muito legal também. Eu chamei de campanha sem limites. Seu resultado lhe trará a sorte na ponta dos dedos. O que é isso, gente? Entre as pessoas do Brasil, vocês sabem que o Brasil só perde para os ingleses em termos de aposta, né? Vocês veem que o sucesso das bets aí no Brasil é estrondoso, inclusive está causando problemas para algumas pessoas. Mas o que eu trago aqui? Ó, uma proposta de uma campanha com raspadinha, aquelas cartelinhas que você raspa e tem um prêmio, tá? Então, o que acontece? Vou mostrar para vocês como é que eu montei a dinâmica. As pessoas ganhavam a raspadinha e raspavam lá, né, essa parte axuriada, fazia a raspadinha mesmo, mandei fazer na gráfica e tudo, e aí o cara raspava e ganhava. 2 resultados iguais davam um prêmio, ó. Esse cara aqui ganhou 10 contilhas, ganhou 10, dá para tomar um cafezinho, né, no tio da esquina lá, né, 10 aqui e 10 aqui, ele ganhou, mas olha só, o prêmio que estava aqui esperando por ele, tinha 500 aqui, ó, no jogo. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente fez isso aqui, na prática. Vamos para a prática. Eu vou voltar para a minha planilha lá, para vocês verem como é que eu calculei. A dinâmica é muito parecida, só que, lógico, a gente muda aqui para o mote da campanha da raspadinha. Então, vamos lá, raspadinhas está aqui. Então, ó, conceito, gente, tá na tela, tá na tela, tá na tela, ok. Conceito é o mesmo, né? Minha meta corriqueira é 100 mil, beleza. Quero uma superação de 10%, então tem aqui mais 10 mil aqui de superação. Eu vou gastar 5 mil de lançamento da campanha, engajamento, sei lá, um coffee break para a galera, um oba-oba, enfim. Campanha de marketing, publicidade para alavancar as vendas, eu boto isso na conta, tá? E a premiação que eu vou distribuir de 3.100 conto. Vou distribuir 3.100 com a galera.
Então, qual é a meta que vai premiar? 118.100. Isso aí é a meta que você vai perseguir, que vai gerar prêmio para a moçada. Então, vamos lá, para a mesma dinâmica. Só que aqui eu vou botar um período maior, tá? Vou botar 3 meses de campanha, que é uma campanha mais extensa. 3 meses de campanha, são 12 semanas, 12 semanas de campanha, e o prêmio estimado aqui, se a gente for dividir esses 3.100 linearmente, dá 310. Só que aqui a conta diferente do álbum, porque aqui entra o fator sorte, tá? No álbum, não. Cada participante tem seu grupo de figurinhas. Ele vai lá e tira a quantidade de figuras. Aqui, não. Aqui, gente, a bagaça é sorte, é aleatório. Vai depender da sorte do indivíduo. Então, o que é que eu faço aqui, ó? Eu tenho 3.100 para distribuir de prêmio. Né? Linearmente, daria 310. Só que a gente não faz a conta linear. Por quê? Porque a gente distribui as cartelas dessa forma aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho das cartelas aqui para todo mundo ver melhor. Opa, foi muito. Aqui, ó, o que eu fiz? Tá aqui os 3.100, lembra? 3.100, que é a premiação. Tá aqui os 3.100. O que eu fiz? Eu tenho cartela de 10, eu tenho cartela de 20, eu tenho cartela de 50, eu tenho cartela de 100 e tenho cartela de 500. Tá? Então, eu mando lá na gráfica. Me faz 100 cartelas com os R$ 10 repetidos. Me faz 45 cartelas com os R$ 20 repetidos. Me faz 6 cartelas com R$ 50 repetidos. Me faz 4 cartelas de R$ 100. Me faz uma cartela de 500 conto. Tá? E aí, tá aqui os valores somados, deu os 3.100. E aí eu digo para ele, filhinhos, filhinhos e filhinhas. Você é uma pessoa de sorte? Acredita na sua sorte? Cara, eu quero que você leve R$ 3.100 no seu bolso no final dessa campanha. Está à tua disposição. Agora, vai depender do teu empenho somado com a tua sorte. Então, ó, se você me entregar a meta da semana, eu te entrego 4 cartelas, 4 raspadinhas. Se você bater meu ticket médio, eu te entrego mais 3 raspadinhas. Se você criar clientes novos, eu te entrego mais 3 raspadinhas. Lembrando, gente, que para cada indicador desse, você estipula a meta que você quer. E manutenção de carteira, eu botei aqui, ó. Ou seja, você ganha 13 raspadinhas por semana. São 156 cartelas. 156 cartelas que você pode ganhar. E aí, meu amigo, o cara raspa, né? Uma dessas 156 cartelas, no mínimo, ele leva 10, né? Se o cara tiver sorte, o cara pegou 13 cartelas de 10 conto. 130 conto, tá bom, né? Dá para tomar uma cervejinha no churrasquinho da esquina. Então, assim, e aí você tem a brincadeira, você tem ali na hora de raspar, aquela coisa toda, faz a filmagem, grava aquele negócio que rompe os tambores que o Silvio Santos utilizava, lembra? Que rompe os tambores, você bota lá e o cara vai raspar. Gente, essa integração, esse engajamento é que é muito legal de acontecer, que é muito importante de acontecer. Eu fiz isso também para uma escola, que eu fui gerente de uma franquia de cursos. Eu fazia Fortaleza, Teresina e Recife, como eu falei para vocês, nessas 3 praças que eu morei. Eu gerenciava uma equipe. Eu estou falando aqui, gente, de cerca de mais de 200 participantes nessa campanha. Então, foi um show de sucesso. E todo mundo se engajava e chegava em casa, mostrava a raspadinha e levava. Não, minha filha que vai raspar, aquela que tem sorte. Levava a cartela para casa, o combinado era, mas tem que gravar ao vivo a filhinha raspando a cartela. Gente, esse engajamento é que gera motivação e entusiasmo, tá? Dúvidas? Ficou claro? Deu para entender como é que funciona a raspadinha? Podemos ir para o outro storytelling, outro estudo de caso aqui que eu vou mostrar para vocês. Esse aqui eu gosto muito também, que chama de campeonato. Eu chamo de campeonato. Todo mundo sabe como funciona o Campeonato Brasileiro de Futebol? Todo mundo sabe como funciona? Alguém tem dúvida? Quem não assiste futebol? Lohane não faz a mínima ideia. Parabéns, Lohane. Eu entendo você. Eu também estou para desistir, porque meu time, eu vou dizer, cara, me mata mais do coração do que de alegria.
Então vamos lá, como funciona um campeonato de futebol? Você tem, você tem algumas equipes. Digamos que você vai dividir a sua equipe em 4 times. Eu vou ter o pessoal vamos supor aí, Lohane, pessoal da retenção, pessoal de venda externa, pessoal de venda interna e o pessoal de venda de, sei lá, de serviços agregados ou, enfim, pessoal de renovação, né? Retenção não deixa o cliente cancelar, renovação faz o cliente comprar de novo, vendas primeira vez e o pessoal externo. Pronto, você tem 4 times. Vou pegar o caso da Lohane, lá na Dux Telecom. Então, ela tem 4 times de vendas. E cada time tem sua meta específica, tá, gente? Cada time tem sua meta específica. O que, que ela vai fazer? Colocar o custo, decidir o prêmio e botar a superação. Né? Então, o que, que acontece? Você vai botar um time para disputar com o outro. Aqui, ó, dá 3 rodadas. Dá uma campanha de, como são 4 times, dá uma campanha de 3 rodadas. Você pode fazer 3 semanas, ou pode fazer 3 meses, aí que você escolhe. O que, que acontece? Em cada rodada, um time vai disputar com o outro. Então, um time vai disputar com o outro. Cada um com sua meta, não se discute meta. Então, vamos lá. Vamos supor que sejam equipes de vendas em atividades diferentes, né? Em unidades diferentes. Eu acho que vi aí o pessoal que tem alguma turma aí que é de loja de varejo. Então, o que acontece? Eu tenho 3 lojas, tenho 4 lojas, eu tenho 4 times de vendas. Tenho 4 times de vendas da mesma loja, por exemplo. Então, o que acontece? Na primeira rodada, o time 1 vai disputar com o time 3. Então, você diz quais são os indicadores que vão gerar gols. Então, bateu a meta do mês. Vamos supor que a gente esteja fazendo aqui uma campanha mensal. A campanha vai ser mensal, é uma campanha de 3 meses. Cada rodada é um jogo. Cada time vai se enfrentar num jogo. Então, vamos lá. Então, o time 1 vai disputar com o time 3. Né? O que, que vai acontecer? Você tem aqui a meta de venda, meta do mês, ticket médio, clientes novos, manutenção da carteira e mix. Ou seja, um time pode fazer 2, 3, 4, 5, até 6 gols. O time pode fazer 6 gols. E aí você tem 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0 goleada. Ou 1-1, 2-2, 3-3, 6-6. Já imaginou? Se você tiver 6-6 empate, 2 times entregando tudo para você. Aí detalhe, né, gente, que eu não acabei não colocando aqui. Existe a pontuação, né? Existe a pontuação que é vitória vale 3 pontos e empate, assim como o Campeonato Brasileiro, vale 1 ponto. Então, o time que tiver a maior pontuação no final do campeonato leva o prêmio. E aí você determina o prêmio, né? Vai ser uma festa para a galera, vai ser um rodízio, vai ser, enfim. Você vai determinar um prêmio, entendendo que o prêmio aí vai ser coletivo, porque vai ser para o primo todo, para a equipe toda, para o time todo. Então, você vai apurando aí o que vai acontecendo. Então, digamos que aqui que o time 1 faça 2, o time 3 faça 1, o time 1 ganhou o primeiro jogo, né? Na segunda, aí o time 4 aqui, nessa mesma rodada, jogou contra o time 2 fez 4 gols, o time 4 só fez, não bateu nenhuma meta, os caras estão devagar, quase parando, então se você tem o time 1 aqui com 3 pontos, você tem o time 2 com 3 pontos. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas rodadas, quem vai acumular mais pontos, quem vai levar o campeonato. E aí você pode gerar os critérios de desempate. Se houver algum empate, o critério vai ser a quantidade de metas batidas, maior superação de meta. Se permanecer o empate, vai ser maior ticket médio entregue. Se permanecer o empate, o critério de desempate vai ser quantidade de clientes novos. Enfim, você estabelece suas regras dentro do regulamento nas possibilidades que você possa entregar. Entenderam? Deu para entender? Gostaram? Digam aí vocês para mim, por favor. Vocês já estão aí comigo? Ou me abandonaram? Foram embora?
estão assistindo A Dona do Pedaço, a novela. A Ana Silva tá aí. Joia. O Raine. Gente, e aí eu citei lá na apresentação, vou voltar para a apresentação agora. Eu citei lá na apresentação que nós tínhamos mais outras duas proposições de campanha para vocês, que era a gincana e que era o envelope e o bingo, né? A gincana é muito simples. O que eu fazia, tá? Eu fazia as metas semanais, mesma forma de cálculo, mesmo tudo. E aí, dentro dessa meta semanal, a gente fazia o seguinte: quem batesse a meta semanal, de acordo com os indicadores, participava da gincana. Então, o que era a gincana? Jogo de argola, botava lá uns pinos, uma argola, o cara jogava argola. Quem entregasse mais indicadores recebia 5 argolas. Quem entregasse médio indicador recebia 3 argolas. Quem entregasse só indicador recebia só uma argola. E você jogava as argolas nos pinos. Cada pino tinha um prêmio lá pregado debaixo que o cara ia ganhar. Aí era diversos, né? Eram prêmios pequenos e tudo. Então a gincana pode ser isso. Então eu fazia jogo de argola, fazia pescaria. Aquela pescaria mesmo que a gente faz em São João, né? Bota os prêmiozinhos dentro da caixinha de areia, o cara vai lá com a varinha, puxa. Só que é aquela coisa. Quem entregasse mais podia puxar mais peixinhos no aquário. Quem entregasse menos, puxava menos, ou puxava só um, ou não puxava nada lá da pescaria. Então a gente fazia pescaria, fazia o jogo de argolas, fazia esses tipos de brincadeiras, né? Você gerava ali uma série de brincadeiras, mas participava das brincadeiras com mais chances ou menos chances de ganhar quem entregasse a meta. Quem não entregasse a meta só aplaudia e achava legal e assistia os outros brincando. Envelope. Botava um prêmio no envelope lacrado e fazia esse envelope girar. Então, fazia a meta semanal. E todo dia eu dizia, ó, envelope hoje está na mão de fulano. E aí entregava as metas. O que a galera fazia? Superava. Tomava o envelope do outro. Não podia abrir o envelope. Né? Lógico que eu botava lá só alguma coisa simbólica, né, gente? O envelope não sumia com dinheiro dentro. Mas o envelope tinha lá. Vale, sei lá, X mil, vale X reais, vale um jantar, vale um final de semana num hotel tal. Um voucher para o Beach Park, estava dentro do envelope. Você corria atrás para bater suas metas, superar suas metas dentro da campanha, não sabia o que tinha no envelope, mas você ficava aquela brincadeira, me dá o envelope hoje é meu. E aí o envelope ficava rodando, um tomava do outro de acordo com quem ia superar, no final de tudo, via-se quem tinha levado de fato o envelope no final da apuração. E o bingo é muito parecido com a gincana, mesma coisa. Ganhava-se cartelas de bingo, uma ou mais, de acordo com as entregas das metas e da métrica. Quanto mais métrica entregue, mais cartelas de bingo. Quanto menos meta entregue, menos cartelas de bingo. Não bateu meta, não ganhava cartela de bingo. E no final tinha um bingo com os prêmios lá, que aí, mesma coisa. Parecido com o álbum. A gente calculava o valor dos prêmios e fazia lá o bingo. Agora vai o bingo da televisão. Quem tinha mais cartelas tinha mais chance. Quem tinha menos cartelas tinha menos chance. Quem não tinha cartela não concorria. Não ia nem pro bingo. E às vezes até ia, né? Porque a gente fazia ali o evento, tinha a cervejinha, tinha um churrasco lá na hora do bingo, fazia aquele negócio. Então, mas só ganhava a carteira do bingo para concorrer os prêmios quem tivesse entregue as metas.